Bom dia, dia 7 de dezembro de 2021 e estamos no vídeo 5 e vamos entrar no tema gratidão. Então, como sempre, nós indicamos aqui que façamos alguns minutos de silêncio para preparar a consciência, uma meditação suave, calma, tranquila, para começarmos a ouvir este vídeo, assistir este vídeo e começarmos a intuir o nosso dia pela manhã e que esse dia seja harmonioso, próspero, abundante, porque eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. E como se remete ao versículo de hoje, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, aquieta-se e saiba que eu sou Deus. Gratidão. Outra maneira de lançar nosso pão às águas é demonstrar gratidão, que pode assumir diversas formas. Muito da caridade praticada no mundo, não importa sob que forma, tem provavelmente sua origem na gratidão. Alguém se sente grato por alguma coisa e envia um cheque à entidade beneficente de sua preferência. De regra, o sentimento de gratidão inspira esses atos caritativos. A gratidão toma ainda outra forma. Para mim, a expressão suprema da gratidão é a consciência de que Deus constitui a fonte invisível de tudo que é visível. Olha a metafísica disso aqui, gente. Ó. A gratidão é a consciência, ou seja, a percepção consciente de que Deus, o invisível e manifesto, constitui a fonte invisível de tudo que é visível, ou seja, o amor, e de que ele se faz responsável por todo o bem da Terra e dos outros planetas. Não creio que agradeceria jamais a Deus pelo que possuo ou pelo que é me dado, pois não acredito num Deus que só a mim me dá e só a mim envia. Não acredito que Deus criou a luz do sol, a chuva e os rebanhos que estão sobre milhares de colinas, especialmente para mim. Acredito isso sim, que pessoas, coisas existem como expressão do ser infinito de Deus, de sua infinita abundância, disseminada por todos os seus filhos e filhas, e não só por um punhado de eleitos. E está aqui a questão da pessoa ter a inveja do rico e do pobre. Na questão, ele é rico, ele tem poder, eu sou pobre e eu sou coitadinho. Não, isso Deus é infinito. O sol, ele não nasce só para mim ou para você. A luz, quando você acende a luz de um quarto, por exemplo, como nós estamos acendendo aqui, ele não ilumina só você, ele ilumina toda a peça. E aí nós temos que ter essa percepção, e essa percepção, quando nós temos, ela é espiritual, ela não é material. Então, na consciência ignorante, ela vai dizer assim, não, a peça que tu está morando é tua, não ilumina mais ninguém, mas ela ilumina toda a peça, não ilumina só você. Então, a luz que é acendida, ela ilumina a todos nós instantaneamente. Rico, pobre, negro, branco, índio, mulato, mameluco, lésbicos, gays e tudo mais, porque somos uma única coisa só. Gente, essa questão, outra questão também, que nós temos que ficar atentos, é a questão do preconceito. Quando nós tem muitas brincadeiras envolvendo preconceito, o gay, a lésbica e tudo mais, né? Sair do armário, enfim, essas brincadeiras que envolvem, que as pessoas em consciência dão risada e entram no clima. Porém, interiormente, nós devemos perceber que há uma ignorância disso, porque isso são desígnios da consciência suprema e nós não colocamos regras sobre isso. Nós devemos entender por que isto acaba acontecendo. Que vocês vejam que é do desenvolvimento da consciência e não é uma coisa materializada, intrínseca, que a pessoa se transformou naquilo e que a pessoa quer ser aquilo e tudo mais, como o pensamento humano mostra. Então, isso são desígnios de uma consciência complexa, uma complexidade infinita,
que para ser entendido isso é preciso éons e éons de existência para entender. Então nós estamos estudando isso, estamos percebendo que cada um de nós tem uma centelha divina. Então a forma externa não condiz do que é a forma interna da pessoa. Então por isso que Jesus fala, não deveis julgar pelas aparências. Porque quem é que está dentro daquele ser que você está julgando ser um gay? É o próprio Cristo. Quem você está julgando que dentro daquela mulher que gosta de outra mulher, ou seja, lésbica? É o próprio Cristo. E quem está dentro de você? É o próprio Cristo. Então você está julgando a você mesmo. Vamos continuar aqui. Nós estamos na gratidão. Agradecer pelos peixes das águas, pelos pássaros do ar, pelos rebanhos nas colinas, pelas árvores que florescem, por tudo aquilo que testemunhamos desde a manhã até a noite, e pelo fato de o princípio da vida atuar para nós, mesmo enquanto estamos dormindo, constitui, creio eu, a mais elevada forma de gratidão, já que nela dada a de pessoal. Trata-se de um sentimento de gratidão ou constatar que a infinitude de Deus é onipresente para todos. A circunstância de só uns poucos partilharem dessa infinita abundância nada tem a ver com Deus. Ou seja, o muito rico, milionário ou o muito pobre, não tem nada a ver com Deus. Isso aí são as imagens, os filmes produzidos aqui nesta vida virtual humana. Não há favoritismo da parte de Deus. Ele não dá mais a um do que a outro. Deus não tem filhos favoritos, raça predileta, nação eleita, não recompensa os virtuosos nem pune os pecadores. É difícil atacar a doutrina de que Deus recompensa os virtuosos e pune os pecadores, quando vemos tantas pessoas gentis e bondosas padecendo de doenças e passando por necessidades, enquanto malfeitores são contemplados com saúde e fartura. Tá aqui. Então, continuando aqui, ó. O suprimento está na razão direta da receptividade. Receptividade do quê? Do próprio Cristo em nós. De aceitar essa percepção consciente de Deus, limpar a energia desse sistema de crenças que foi nos implantados em nossa consciência. Então, o nível de gratidão que exprimimos, a quantidade de pão que colocamos às águas sob a forma de benevolência, de perdão, de preces pelos inimigos, etc., demonstram a nossa receptividade, porque estamos exprimindo então o princípio espiritual do suprimento. Quem são nossos inimigos, gente? Isso veio agora na consciência de explicar um pouquinho quem são os nossos inimigos. Morfeu falou para o Neo, e isso é da primeira cena depois que Neo caiu o precipício abaixo, que ele estava treinando a sua mente e a sua mente carnal o pegou e ele deu com a cara no chão, porque Morfeus deu um salto. Ele disse, solta sua mente. E ele começou, solta sua mente, e quando foi saltar, caiu no chão. E o que significou isso? Isso porque ele não soltou sua mente, ele estava preso na mente carnal, nessa visão materialista que a gente tem. Bom, aí eles pularam de cena e entraram dentro da Matrix. E Neo, conversando com Morpheus conversando com Neo, estava explicando o que é a Matrix. Matrix é o mundo à sua volta. Quando você põe o pé no chão, você está na Matrix. Todos os sistemas estão montados dentro de uma matrix. Professores, farmácias, hospitais, órgãos públicos, tudo está dentro da matrix. Colégios, ensino, todo o ensino está sendo constituído dentro de uma matrix. E aí ele fala, existem as pessoas que defendem a matrix e que defendem a matrix com unha e carne. Essas pessoas são chamadas de agentes da matrix, que são os nossos inimigos. Então todo o sistema matrix é o nosso inimigo. Economia, saúde, ensino, todos esses setores da vida que constituem nossa vida humana estão dentro da Matrix, que é o próprio sistema de evolução de consciência. Tá? Então isso não pode ser mudado de um plim-plim-pim-pim. Não, isso tem de ser mudado com
uma impersonalização, um reconhecimento de que ali atrás daquela cena humana está o Espírito onipotente, onisciente e onipresente que é Deus. Então, por isso que Morpheus levou o Neo na Matrix e ele ali, escutando aquilo, ele foi tirado da atenção, passando a mulher de vermelho. E a mulher de vermelho é um símbolo, porque é vermelho, uma cor. Vermelho é uma cor, uma polaridade. O que acontece ali? Acontece que nós, dentro deste caminho, nós temos distrações. Distrações com os desejos humanos. Desejos humanos de sexo, desejos humanos de avareza, de todo bem humano e todo mal humano é uma miragem. Então, todo bem humano e mal humano é uma miragem. Só que, o que acontece aí? A gente precisa ter um discernimento também. Porque as coisas boas da vida nos é dado para que nós desfrutamos delas. E aí é que está o nosso agradecimento. Então, nós, primeiramente, em desconhecimento da realidade, nós caímos em tentações. E a partir do momento que a gente começa a conhecer, nós vamos nos afastando. Porém, nós também temos do direito de desfrutar das coisas que o Pai fez para nós. E assim a gente vai adquirindo um mais sutil discernimento fino, porque isso é qualidade de consciência. Quando nós começamos a perceber, começamos a praticar, começamos a ter um discernimento espiritual, mesmo que seja mínimo, gente, de qualquer coisa, de qualquer situação, de qualquer calcinátil que aconteça em nossa vida, ou seja, calcinátil eu falo dos problemas. Isso em alquimia é muito importante nós conhecermos a alquimia, porque a alquimia explica como tudo funciona. E a calcinátil é o calor, queima. O lobo devora o rei. Então, se o lobo devora o rei, quem é o rei? É o ego. Então, pelo ego, nós estamos achando que estamos sofrendo, que estamos sendo atacados, que estamos tendo tudo isso aí. Sofrimento, mas pela lei natural de evolução de consciência nós estamos aprendendo, ou seja, acumulando informação para dar um salto dentro do próprio sistema. Contribuir, vamos mais à frente aqui. Então esse agradecer a gente começa a mudar, porque o que acontece? Quando nós agradecemos pela manhã, pela tarde, pela noite, qualquer coisa, nós temos um sentido de gratidão intrínseca em nós a todas as coisas que nós começamos a perceber no mundo externo. Todas as coisas que nos acontecem, a gente vai, obrigado, obrigado, porque nós estamos acumulando informação, nós estamos aprendendo, nós estamos evoluindo, nós estamos impersonalizando, nós estamos contemplando a manifestação do invisível e do manifesto. Contribuir. Anos atrás demonstrava-se gratidão contribuindo para a igreja, fonte de conforto e do alimento espiritual. A igreja era com muita frequência a única fonte de ajuda material, quando o tributo à igreja se devia a um sentimento de gratidão por sua benevolência. Era uma bênção tanto para quem dava quanto para quem recebia. Entretanto, alguns indivíduos finórios calculavam quase que se dessem 10%, poderiam ter um retorno de 90%, de sorte que o dízimo se tornou uma questão de porcentagem. Em virtude disso, ele perdeu a eficácia e deixou de ser um costume geral, embora persista entre os mormons, os quakers e alguns outros grupos minoritários. Em geral, porém, o dízimo já não é considerado como antes um meio de demonstrar gratidão por aquilo que recebemos da fonte espiritual da nossa vida. A contribuição à igreja, quanto praticada anonimamente, conforme nos ensinou o Mestre, é uma alegria, um prazer, um privilégio para aqueles que a redescobrem. O dízimo oferecido sem que ninguém o saiba e com a gratidão como sua única motivação, leva a descobrir que há realmente um Pai que recompensa abertamente. E teu Pai que vem em segredo te recompensará publicamente. Entretanto, não se há de contribuir com vistas à recompensa, pois nesse caso tratar-se-á de um contrato comercial e não mais de uma atividade espiritual.
Hoje em dia a igreja já não constitui a única opção de beneficência. A ajuda material aos necessitados é propiciada por inúmeras instituições de caridade, fundações, entidades médicas, hospitais, orfanatos, escolas para excepcionais e asilos para idosos, bem como por programas municipais, estaduais e federais de assistência. Consequentemente, o dízimo pode agora ser encaminhado não apenas à nossa fonte espiritual, mas também a essas outras fontes de beneficência. Dessa forma, provamos que amamos ao próximo como a nós mesmos, e o próximo é a pessoa de qualquer religião, raça ou credo, não só de nossa própria confissão. Não ficamos à espera de suprimento, demonstramos que já o temos, ainda que expresso em apenas alguns centavos. O que o Joel aqui, com toda essa explicação, nos remeteu? A nós elevarmos o pensamento, gente, que o nosso deslocamento por si só, nossos músculos, já são um suprimento. Quando nós estamos com energia para fazer nosso trabalho, quando nós estamos com motivação, com essa força interior para estudar, para encarar os nossos medos, para encarar nossas sombras, para elevar nosso pensamento, isso é a graça, isso é suprimento, e isso é espiritual. E Jesus observa como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos lançaram muitas moedas. Vindo, porém, uma pobre viúva, essa parábola aqui, lançou 2 pequeninas moedas que valiam 1 quadrante. E chamando a si os discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva lançou mais do que todos os que ofereceram moedas ao tesouro, pois todos os outros deram o que lhes sobrava, e ela, porém, na sua pobreza ofereceu tudo o que tinha, todo o seu sustento. Quem dá mais, dá tudo aquilo que tem, dá tudo aquilo que tem em troca da graça divina de Deus, dá tudo aquilo que tem. Então, essas parábolas de Jesus, bem entendidas, nos levam a uma única coisa só, gente. De entender que o caminho é apenas um. E não interessa a sua profissão, não interessa o que você veio fazer. Quando você conhece isso aqui, quando isso aqui entra na sua consciência, esses estudos, as meditações, o entendimento entra na sua consciência, não existe mais volta para o que você fazia antes. Você vai participar de um mundo material, você vai começar a entender o mundo material e as pessoas por benevolência, por compaixão, mas você internamente você está sendo desconectado deste mundo material, destas crenças materiais. Algumas pessoas distribuem imensas fortunas e mesmo assim não são mais abençoadas que a viúva que deu o óbolo. O que importa não é a quantidade de moedas que se dá, mas a proporção entre o que se tem e o que se oferece. É impossível avaliar quando devemos dar. A única referência é quanto amor estamos expressando, quanta cooperação, quanto reconhecimento, quanta prece, quanto perdão, quanto damos em segredo sem chamar a atenção dos outros para a nossa bondade. E aqui, Joel dá uma marretada na cabeça, por exemplo, assim, eu vou fazer uma doação para um grupo de pessoas carentes e eu tiro foto e posto no Facebook, Instagram, olha só, estou fazendo uma contribuição aqui, tarará, tarará. O que a mão direita faz, a outra não precisa saber. Então façamos isso em segredo e o Pai em segredo lhe recompensará. Jesus falou isso. Então isso é filantropia, quando a gente tira foto, isso está tudo dentro da entropia, gente. Está tudo dentro da Matrix. Então, essas coisas essas entidades filantrópicas que arrecadam dinheiro para ajudar tantas pessoas, isso e aquilo, tudo está dentro da Matrix. E vocês viram que todas essas doações nada adianta e a vida continua sendo mais difícil, mais pobreza e mais pobreza. Então, se adiantasse, por exemplo, aqui, Criança Esperança. Quantas crianças nós vimos que está cada vez mais aumentando o consumo de droga, aumentando mais e mais no nosso Brasil. Crianças da África
ajuntando comida do chão, ajuntando comida, a caçamba larga para eles. Isso, gente, isso precisa acabar porque eles são nossos irmãos. Enquanto houver uma criança passando necessidade no mundo, não há solução para os problemas da humanidade. A nossa intenção nesse estado de silêncio, de prece, é para que nós se unamos em uma só única onda de amor e cooperação, para que a gente forme essa massa crítica, essa onda de seres que estão no caminho da iluminação, e juntos nós ganhamos força para eliminar passo a passo os problemas sociais, econômicos, de saúde, de todo o mundo, de todos os nossos, de toda essa era, de toda essa civilização, porque é um histórico isso, e isso é arquetípico, isso já vem desde o princípio do mundo. Mas aí a gente tem avanços tecnológicos, celulares de 10 mil reais, carros de 1 milhão e coisas assim, que as pessoas se preocupam mais do que isso, de que sanar os problemas que a gente tem para solucionar, que isso vai ajudar a todos e isso vai levantar a vida de todos nós, e isso vai acabar com essa visão materialista da vida e consequentemente acabar com a ilusão que existe dentro desse mundo e resgatar o mundo de Deus, e a partir daqui do Brasil. Muito obrigado, vou deixar aqui o link do nosso grupo lá informativo da classe da Consciência Infinita, e até o próximo vídeo. Paz do Cristo a todos.